Boa noite. Boa noite. Então, hoje nós vamos estudar um compilado de ensinamentos que eu separei de vários livros. Tem coisas que são do livro Tempo Chegou, do Templo Luz do Oriente. Tem coisas que são de outros livros que eu não me recordo o nome agora. Mas eu vou falando aqui o nome do livro. Eu cheguei a anotar Tratamento da Tuberculose através da Fé, de 1º de dezembro de 1952. São ensinamentos que foram escritos por Meixo Sama, ele explicando então sobre vírus, bactérias, vacinas, medicamentos, medicina, purificação, lei da purificação. Lei da purificação nós já estudamos bastante aqui, né? Então, a lei da purificação, Meixo Sama fala que onde houver impurezas, vai ocorrer uma limpeza. Esse é o princípio da era do dia, é limpeza. Limpeza. Então, isso em tudo. No nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, no nosso planeta lindo, maravilhoso, na sociedade, toda a impureza está sendo limpa já, na verdade. Meixo Sama deu o nome a esse processo de limpeza de purificação, uma lei divina, uma lei de Deus. E Meixo Sama, que trouxe para nós a revelação do início da era do dia, ou seja, do aumento do espírito do fogo, do espírito do sol, em relação ao espírito da água, da lua, essas purificações iam ficar cada vez mais aceleradas. E nós temos vivenciado isso, né? Todos os dias. A gente tem percebido que essas purificações estão cada vez, elas acontecem num determinado tempo, uma grande purificação, não é? Sempre não é assim? Aí passa um tempo, às vezes décadas, aí aparece outro. Aí mais algumas décadas, mas esse tempo parece estar encurtando. Eu acho que todos têm percebido isso. É uma purificação em cima da outra. Aceleradamente purificando, limpando tudo. Então, entendendo bem esse princípio da purificação, vai dar para entender bem o que Meixo Sama explica sobre bactérias, vírus e vacinas. Sem entender o que é a lei da purificação, vai ficar muito difícil compreender. Tá bem? E eu vou, como sempre, a gente vai lendo o ensinamento. Se vier alguma coisa assim, alguma observação para falar, vou falar. E se vocês tiverem dúvidas, então vocês escrevam nos comentários, que ao final da explicação do ensinamento de Meixo Sama, se eu souber, aí eu vou procurar responder. Se eu não souber, depois eu respondo, tá bem? Vamos lá? Surgimento das bactérias. Os vírus da tuberculose surgem naturalmente, e desde que as pessoas desejam saber de onde e como surgem, vou explicar baseado nas teorias física e espiritual. Porém, não é nada fácil, pois para isso preciso basear-me no espírito. E isso fica evidente ao observar que até hoje não houve ninguém que realizasse tal experiência. Talvez seja pela dificuldade de provar o fato. Porém, vou apresentar a teoria baseado na realidade.
Assim, por mais que procure se opor baseado na ciência material, será impossível contra-argumentar. O que devemos saber previamente a respeito disso é a constituição do mundo. Mesmo em se tratando da ciência da atualidade, que progrediu tanto, ainda não conseguiu se compreender claramente até esse ponto. Portanto, gostaria de esclarecer aqui tudo a respeito. Quem quer que seja, ao ler o presente artigo com sentimento sereno e atenção, acho que ao mesmo tempo que ficará surpreso pela grandiosidade dessa descoberta, não deixará de despertar para o erro da medicina. E antes de mais nada, vou referir-me sobre este mundo que está constituído de 3 dimensões. A primeira é o mundo material, a segunda, o mundo da atmosfera, e a terceira, o mundo espiritual. Aqui, talvez nem todos tenham já ouvido falar, Meixo Sama falando assim de 3 mundos, espiritual, atmosférico e material. Mas depois aqui ele mesmo vai explicar, por exemplo, o que tem no ar que a gente não enxerga, mas que com um microscópio a gente enxerga, esse que é o mundo que ele chama de atmosfera. O resto é mundo material, que a gente comprova, vê, tudo tal, e o outro é o mundo espiritual, aquele que nem com microscópio a gente não consegue ver ainda. Mas Meixo Sama fala que vai chegar um dia, e ele falou que esse dia ia demorar um pouco, mas que ia chegar, que o homem ia conseguir aumentar tanto aquelas menores partículas, como o meson, como agora já tem até menor, né, que já descobriram, quark, sei lá, eu não sou muito bom nisso, mas tem. Então que ia aumentar ainda mais e que ia chegar na parte, então, que se trata da parte do espírito, assim dizendo. No entanto, através da ciência de até então, só se conhecem 2 mundos, o da primeira e o da segunda dimensão. Portanto, a ciência atual, que está formada com base nesses 2 mundos, possui grande falha nesse ponto. Isto é, esse mundo da terceira dimensão, que era considerado como nada, na realidade é a origem da força de todas as coisas. Esse mundo que ele fala, considerado como nada, é o mundo espiritual, aquele que até hoje não foi conseguido comprovar a existência. E ele fala que a força de todas as coisas vem desse mundo denominado nada. A origem de tudo é espiritual. Por isso, Meixo Sama também revelou aquela lei, né? Do espírito precede a matéria. Porque tudo que acontece primeiro acontece no mundo espiritual. Tudo surge primeiro no mundo espiritual, depois surge aqui nesse mundo. A purificação, essa grande purificação que nós estamos vivenciando, ela iniciou-se primeiro no mundo espiritual. Tem ensinamento de Meixo Sama falando isso, né? 1931, início da purificação no mundo espiritual. Depois, 1953, se não me engano, por aí, iniciou no mundo material, após a conclusão do Shinsen-kyo de Hakone, né? Do solo sagrado de Hakone. Através dessa força, todas as criaturas nascem e se desenvolvem, dessa força espiritual, e têm alcançado um progresso ilimitado. No entanto, os cientistas que desconheciam isso pensavam que através da ciência atual era possível solucionar quaisquer problemas. E essa equivocada e excessiva confiança na ciência fez com que negassem a existência do mundo espiritual, da terceira dimensão,
acabando-se por criar a atual medicina materialista. E aí, como que o ser humano faz tudo? Leva em consideração a parte material, sem levar em conta a parte espiritual. As pessoas mais espiritualizadas, elas primeiro levam em conta o lado espiritual e depois o material. Isso é antigo também, não é que Meixo Sama revelou isso, não, isso sempre teve. Por exemplo, quando os monges, os padres iam construir algum templo, eles não construíam em qualquer lugar. Vamos, pega esse lugar aí. Não. Eles iam no local e sentiam a espiritualidade do local, se era boa ou ruim. Aqui é bom, então constrói aqui. Era assim. Então, levando em consideração primeiro esse lado espiritual. Mas a medicina trata o ser humano somente o lado material, deixando totalmente de lado o lado espiritual, que na verdade é o lado mais importante, né? Consequentemente, como vim explicando até agora, de várias formas, só se controlava o sintoma da doença que se manifestava, e por causa da impossibilidade de cura completa da doença, não ocorre a redução da tuberculose. Aqui, no caso, nós estamos falando da tuberculose, uma doença causada por um vírus da tuberculose, e falando que a medicina só conseguia controlar os sintomas da tuberculose, mas não conseguia curar a tuberculose. Interessante. Como podemos observar acima, sendo uma medicina deslocada da base, quanto maior progresso ela alcançava, mais se afastava do caminho principal, e ficando presa a assuntos de menor importância, atribuiu às bactérias e vírus a causa de todas as doenças. Como prova disso, quando procurava solucionar uma determinada doença, surgia uma segunda ou uma terceira doença que apenas mudava de forma, e isto vem a ser a complicação. Bem, dando prosseguimento ao meu argumento, se indagarem qual é a relação existente entre o mundo espiritual acima citado e o homem, evidentemente, desde que o homem faz parte das três dimensões, o corpo físico vem a ser a matéria. A umidade também é ar, portanto também é matéria. E o espírito, que é invisível, na realidade, é a essência do homem. Estando a origem da doença nele. Então, Meixo Sama fala para nós que a origem de qualquer doença está no mundo espiritual, ou seja, no espírito. Quando uma pessoa manifesta um sintoma de uma doença, é porque a doença está no corpo espiritual. E aí depois se manifesta no corpo material. Né? No entanto, a medicina materialista acha que a doença se limita ao corpo físico e centraliza nele todas as causas da doença, acreditando que elas ocorrem devido a bactérias que penetram na parte externa. Isto é, em oposição à teoria do inimigo externo. Nós acreditamos na teoria do inimigo interno, e em relação à teoria de contágio da medicina, nós cremos na teoria do surgimento natural. Deu para entender essa parte? A medicina fala que tudo que faz a gente ficar doente são coisas que vêm de fora para dentro. Porque entrou uma bactéria, porque entrou um vírus, porque não sei. A medicina fala, não. Na verdade, tudo que pode fazer o ser humano ficar doente já está lá dentro. Porque está no mundo espiritual primeiro.
E aí, por exemplo, se no mundo espiritual aparece uma pequena bactéria espiritual para se alimentar das nuvens que nós temos no nosso espírito, se aparecer e ela for se alimentando dessas nuvens, e ela for crescendo e ganhando corpo, ela se materializa. Ela surge no nosso corpo. Interessante, né? Daí a dificuldade também, eu acho, minha opinião, de se comprovar o marco inicial do surgimento de um vírus. Ah, surgiu no morcego, do cachorro, tal, depois passou para o ser humano. Aí não, depois ele foi mudando a forma. Mutação. Interessante, né? Mas esse é outro assunto. Entretanto, o fato de ter se caído na ilusão como a da atualidade é porque a teoria externa pode ser compreendida através de aparelhos. Enquanto que a teoria interna, isso é difícil, não tem aparelho que mostre a bactéria surgindo no mundo espiritual. Não existe. Que mostre as nuvens do nosso espírito. Não tem nenhum aparelho assim. Ainda. Vai ter. Vai ter. O ser humano vai descobrir. Incrível, né? Vou explicar isso abaixo a respeito disso, seguindo uma ordem. O que vem a ser o espírito do homem? Falando cientificamente, trata-se de algo ultra rarefeito e que possui alta densidade. E mesmo através do atual e desenvolvido microscópio atômico, certamente será impossível observar por ser um corpúsculo hiperinfinitesimal. Mesmo assim, como disse anteriormente, é a essência do homem. Portanto, ele é realmente tão misterioso que nem podemos imaginar. De acordo com esse princípio, a causa inicial da doença está nas máculas que surgem de forma parcial ou total do espírito. A causa de todas as doenças está nas máculas que nós temos no nosso espírito, as nuvens espirituais. Existem duas formas de acumular máculas. Uma delas é através do pecado cometido pelo homem e a outra pelas toxinas medicinais. O primeiro caso, sem dúvida, se relaciona à teoria de causa e efeito, e as máculas são provocadas pela ação do mal, tais como causando sofrimentos ao próximo, prejuízos à sociedade, etc. Então, primeira forma de criar nuvens no nosso espírito: cometer atos de maldade, prejudicar os outros, mentir, roubar, matar, estuprar, violentar, falar mal, fofocar, brigar, assim por diante. Então, essa é uma forma. E a segunda forma é, Meixo Sama fala, pelas toxinas medicinais. E aqui Meixo Sama fala de toxina medicinal, mas em outros ensinamentos ele também fala das toxinas dos adubos químicos e orgânicos, das toxinas dos alimentos, né, de agrotóxicos, ou seja, adubos químicos, né, água, ar, tudo poluído. Bom, enfim, por aí vai, né? Deixa eu achar onde eu estava. O primeiro caso se relaciona à teoria de causa e efeito. No segundo caso, pelas somas das toxinas medicinais hereditárias e as adquiridas nessa vida, que vou deixar para referir-me posteriormente. No momento, vamos falar a respeito da mácula propriamente dita. Então aqui Meixo Sama fala, toxina que a gente acumulou nessa vida, de remédios, de agrotóxicos, e das que nós herdamos dos nossos pais.
congênitas. Toxina congênita. Dureza, né? Porque nossos pais também herdaram dos pais deles. E assim sucessivamente. E interessante, porque se a gente observar, a gente herda a toxina nossa. Porque chega uma hora do momento reencarnacionista que nós, quando a gente olha e fala, eu fui meu tataravô. A gente mesmo. Interessante, né? A constituição física da mácula se assemelha a nuvens no céu, isto é, a consolidação densa do hidrogênio, que pode ser de natureza pura e impura. A primeira se assemelha a cirros e nuvens sobrepostas que vemos nos dias ensolarados, portanto, não há maiores problemas. Mas a segunda precisa ser eliminada algum dia através de vento e chuva. E essa é a ação purificadora da esfera celestial. A doença do homem também assemelha-se a ela, mas a medicina, que desconhece isso, interrompe a valiosa ação purificadora. Por isso, essas máculas impuras vão se tornando densas e se acumulando gradativamente, e ao mesmo tempo surge uma espécie de bactéria ou vírus. Imagina, esse exemplo de Meshama é maravilhoso. Ele fala, imagina no céu surge um monte de nuvem. Aí o que acontece? Cai chuva, vem, tal, aí o céu fica límpido de novo, não é? Agora imagina isso trazendo para as nuvens do nosso espírito, cheio de nuvem. Aí vem uma chuva, um vento para limpar. O que é essa chuva, esse vento que vem para limpar? É a doença, a pobreza e o conflito. No caso das doenças, a gente tenta o quê? Impedir a doença se utilizando de remédios ou de tratamento médico. Enfim. Aí imagina o que acontece com essas nuvens que nunca caem, nunca saem. Aquilo só vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. Imagina a hora que cair aquilo lá. Vai alagar tudo, dar enchente, dilúvio, vai matar todo mundo. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Muitas doenças vão aparecer, já tem várias, né? Que não se encontra um remédio capaz de solidificar a purificação, de brecar a doença, de parar a doença. Não tem um remédio que pare aquela doença. E quando é encontrado um remédio que pare aquela doença, surge mais nuvem. Surgindo mais nuvem, surge uma bactéria e um vírus mais forte para se alimentar daquela nuvem. E esse é o caminho que nós estamos indo, a humanidade. Cada vez aparecendo um vírus mais letal, mais contagioso, sem que a gente possa, às vezes, fazer muita coisa, não é? Quem não tem joreira, quem tem joreira é uma maravilha, por quê? Pegou, tô com, nem sei como que sabe, acho que sabe porque faz, não tem cheiro, né? E o paladar, né? Mas fazendo auto-joreio, não vai desenvolver, a Xuxa fala, não vai desenvolver a pior forma do vírus. Cuidado, né? Continuando. A medicina que desconhece isso interrompe a ação purificadora, por isso as máculas vão se tornando densas e acumulando gradativamente. Ao mesmo tempo, surge uma espécie de bactéria ou de vírus. Esta se assemelha à matéria inorgânica de natureza vegetal e, com o passar do tempo, ela vai se desenvolvendo e, por fim, transforma-se em matéria orgânica. Essa matéria orgânica nada mais é do que o ovo da bactéria
que com o passar do tempo desenvolve e torna-se adulta, possuindo caráter individual. Então, pela primeira vez, torna-se possível ver através do microscópio. Só após ela se materializar é que é possível observar através do microscópio. Enquanto é espiritual, não tem como. Não há microscópio que veja. Por enquanto, vai ter. Veja a hora. Compreendendo esse princípio, acredito que puderam entender também o que vem a ser o vírus. Este, como foi esclarecido há pouco, é um filhote de bactéria que ainda não se tornou adulta. Por isso, não é possível ver por meio de microscópio. Mas isso não era possível por meio de microscópio em 1952, quando Meixo Sama escreveu esse ensinamento. Acho que hoje já é possível. Estamos avançando, hein? Uma hora a gente vai ver o Espírito, hein? Que maravilha. Aí não precisa mais falar para ninguém, olha, o Espírito existe. A própria ciência vai comprovar que existe. Mas, com certeza, ele se desenvolve e, como adulta, causa doenças, fato esse já reconhecido pela ciência. De acordo com o princípio apresentado, para obter a cura completa da doença, torna-se necessário, como vimos acima, eliminar as máculas do espírito, que é a fonte geradora das bactérias e dos vírus. Então, quem quiser fazer um plano de saúde com Meixo Sama, não um plano de saúde desses que você compra o plano de saúde e quando fica doente você vai no médico. Não, é um plano, um planejamento. Planejar a nossa saúde é assim. Você faz um plano, fala, bom, eu vou começar a ministrar auto-jurei e limpar essas nuvens do espírito que causam doenças. Eu vou começar a ler os ensinamentos que limpam as nuvens do espírito e as nuvens que estão mais próximas da nossa alma, fazendo com que eu também adquira muita sabedoria. E eu vou tratar, quando tiver purificação, eu vou deixar o corpo eliminar as toxinas que são a causa das doenças e vou ministrar jorei para ajudar nesse processo natural que o corpo tem, que se chama processo de purificação e eliminação de toxinas. Só isso. Simples, barato demais, né? Não precisa ficar uma hora e meia, 2 horas no consultório do médico. Não. Ao invés disso, vai, recebe 15 minutos de jorei por dia, lê 20 minutos de ensinamento, meia hora de ensinamento. Olha, ganhou 1 hora. Muito mais fácil, né? Mas um dia toda a humanidade vai chegar nisso. Portanto, está evidente que além deste, não existe outro método que cura realmente as doenças. Assim sendo, creio que puderam perceber que este princípio é muitíssimo mais elevado do que o nível atual da ciência. Claro, é uma ciência divina, revelada por Deus a Meixo Sama. Não tem como ser inferior a uma ciência inventada por aquele que é o Filho do Criador. O ser humano nunca vai superar o Criador com sua ciência materialista. Se Deus está dando de bandeja a ciência divina para a gente praticar, vamos aproveitar. Aproveitar. No começo é difícil acreditar nisso tudo que eu estou falando. É impossível, eu diria até. Não vai, é difícil. Mas experimenta. Faz o teste. Faz o teste.
No começo vai surgir uma purificação leve. Vai só com jorei, aguenta um pouco a febre, a dor de cabeça, o mal-estar, a ânsia de vômito. Deixa o corpo eliminar a diarreia, através da diarreia, do vômito, da febre, aquele suor fedido que sai. Quando a gente tem febre altíssima, que a gente soa muito, depois tem que lavar o lençol, tudo, porque fica um cheiro. Às vezes sai cheiro, sai pelo ouvido. Tinha um amigo meu que saía cheiro de dipirona, tomava muita dipirona, e saía pelo ouvido. Falava, nossa, mas é um fedor de dipirona. Doía a cabeça demais, fazia jorei, aí começou a sair pelo ouvido. Falava, mas é o cheiro do remédio para dor de cabeça. Incrível, não é? Incrível. No começo é assim, pequeno. Mas depois a gente passa pelas purificações maiores. Vai pegando confiança. Vai vendo que dá resultado. Deus mostra, Ele mostra, Ele mostra. Mas se a gente ficar titubeando muito, né? Uma hora Ele chega que a gente tem que confiar, acreditar, ué. Porque Ele vai falar assim, eu já mostrei tanto, agora você está... Bom, agora vai, manda. Né? Então, como devemos proceder para eliminar essas máculas? Deus ensinou-me esse método e ao mesmo tempo concedeu-me esse poder. Por isso, como podem observar, esse poder. Assim expliquei até o ponto fundamental do princípio da doença. Gostaria de aprofundar ainda mais a minha explanação, mas, se assim proceder, acabarei entrando no campo religioso e isso poderá dificultar a compreensão de terceiros. Por isso, estou tentando explicar cientificamente para melhor compreensão. A respeito disso, vou tentar explicar o sentido da eliminação das máculas. Isto é, quando o ministrante dirige a palma da mão em direção ao local enfermo do paciente, emana dela, da palma da mão, uma espécie de onda de luz. E o que vem ser essa onda de luz? Em termos compreensíveis, trata-se da energia do Sol. Energia do Sol. Sol material? Não. O Sol espiritual. Acho que ele vai falar. Energia do Sol. E denominei-a de elemento fogo. Isto é, em relação à essência do ar, que é o elemento água, a essência do espírito é o elemento fogo. Por isso, obviamente, quando se fala em elemento fogo, não resta dúvida de que se trata do fogo propriamente dito. Portanto, o fogo que atualmente o homem vê e sente é a parte material do elemento fogo. O elemento fogo que estou me referindo vem a ser a sua parte espiritual. Quando emitimos esse espírito do fogo em direção às máculas existentes no espírito do homem, espírito do fogo direcionado pela palma da mão em direção ao espírito do homem, o que vai acontecer com as nuvens que tem lá? Vão dissolver. Somente as partículas impuras, ou seja, as nuvens, as máculas existentes no interior serão destruídas pelo fogo, calcinadas, queimadas. E a partícula correspondente a essa cinza transforma-se em excreção. Então, quando a gente está eliminando diarreia ou vômito, qualquer coisa, é o corpo excretando as cinzas que sobraram desse processo de purificação espiritual. Do espírito do fogo queimando essas nuvens, essas máculas, esses maus pensamentos, más atitudes, máculas geradas por medicamento, tudo que nubla o espírito humano, né?
Não só o espírito humano. Qualquer coisa que tenha espírito. De um cachorro, de um animal, de uma planta, da terra. Da terra. Terra é um ser vivo, né? Tem espírito, espírito da terra. Então essa partícula é eliminada através do corpo físico e as partículas puras ficarão misturadas no soro, no sangue, ou ficam, permanecem. O que é bom fica, e o que é ruim é eliminado através do jorei, que é a canalização desse fogo. Ah, mas não é fogo, água, terra? É, mas se ministrar só água e terra, vai solidificar a toxina da planta. Mas agora é era do dia, o espírito do fogo aumentou muito no mundo espiritual. Então a canalização do jorei, sendo bem feitinha, queima tudo. Assim serão eliminadas as máculas, ou seja, a causa das doenças. Então, por que a pessoa se torna membro da nossa igreja? A pessoa que se torna membro da nossa igreja consegue emitir esse tipo de espírito do fogo que possui poder de curar as doenças? Esse poder não é senão as ondas de luz que são liberadas através do oricari que os membros usam pendurados ao pescoço. O oricari contém o ideograma escrito por mim, por Meixo Sama, sendo de 3 tipos em ordem crescentes: Hikari, luz; Komyo, luz divina; e Daikomyo, grande luz divina. Trata-se do Espírito Divino do Deus Supremo, de Jeová, do Criador. Espera aí que eu me perdi. Ah, achei. Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do Criador. Olha que maravilha. Por isso que a gente vê, né, a pessoa morrendo lá, faz jorei. Incrível. Todavia, mesmo ouvindo essa explicação, as pessoas não conseguem acreditar de imediato. Lógico. Não adianta querer acreditar ouvindo explicação nenhuma. A pessoa tem que acreditar pela experiência própria. Cada um vai acreditar, uns mais, uns menos. Inevitável. Quem já passou por muita coisa e resolveu com o jorei, acredita piamente, cegamente. Porque a gente conhece aqui membros antigos, reverendos, meninos, que nunca, somente jorei. Só dedicação, jorei, não só jorei, dedicação, alimentação, um conjunto de coisas, né? Ah, então eles não purificam? Purificam. Bastante. Ai, mas eles têm máculas? Estão sempre... Tem muita. A era do dia começou agora. Antes, o único jeito que tinha era solidificar. Não tinha como dissolver. Ao contrário, pode até existir pessoas que demonstrem antipatia. Talvez até possam pensar, não existe algo tão tolo como isso no mundo. Deveria acautelar-se em enganar aos outros. Então, muitas pessoas acham que Meixo Sama é um charlatão. Acham. Sempre acharam. Principalmente se for uma pessoa relacionada à medicina, ou uma pessoa muito materialista. Não vai acreditar, vai imaginar, espírito não existe. Ah, o homem estudou tanto, Deus deu a capacidade do homem inventar as coisas e não sei o que, Deus deu. Mas, será que o homem tem
uma sabedoria maior do que a do Criador, do que de Deus? Me parece improvável. Imagina. Enfim. Porém, inegavelmente, a verdade é sempre verdade, e uma prova vale mais do que 100 argumentos. Uma prova, a pessoa tem que experimentar. Em suma, finalmente chegou a época dos céus, e Deus incumbiu-me a grande missão de salvar a humanidade. A revolução da medicina faz parte disso. Portanto, ao compreender isso, acho que não há nada de extraordinário no que estou realizando. Como vimos, este artigo acabou se tornando uma explicação deveras misteriosa, mas na realidade não é nada misterioso, uma vez que se trata de uma ciência pura. Portanto, se alguém ler o presente artigo e achar que é misterioso, isto significa que o nível da ciência atual é baixo. No futuro, quando tiver evoluído 2 a 3 vezes mais, evidentemente, poderá compreender facilmente. Chegando-se a esse ponto, pela primeira vez, a ciência e a religião vão descobrir os seus pontos em comum, e assim surgirá a verdadeira civilização. Mas até que a ciência não descubra, talvez até descubra e não fale, né? Não descubra que existe algo além desse mundinho que a gente vive, até lá, mas a hora que for comprovado, aí ciência e religião vão começar a caminhar mais juntas. Vão falar, realmente a gente pegou um caminho que só estava tratando a parte material e deixando as pessoas cada vez mais doentes, matando o ser humano pouco a pouco. Atualmente, ouve-se frequentemente que o objetivo da ciência é a procura da verdade, mas do meu ponto de vista, a verdade já foi desvelada, e o presente livro é a sua exposição. Mesmo explicando até esse ponto, talvez seja difícil acreditar, mas originariamente, o que vem a ser a verdade? Em suma, é a própria realidade da vida. Por exemplo, o nascer do sol no leste, o nascimento e a morte do homem. Tudo é realidade, é verdade. Por isso, a teoria misteriosa que tenho apresentado não é nenhum ideal e nem fato extraordinário. É a própria realidade. Ainda tenho muitos assuntos para apresentar, mas vou encerrar por aqui, pois estou distanciando-me demasiadamente do problema da tuberculose. Tratamento da tuberculose através da fé, de 1º de dezembro de 1952. Se eu não me engano, esse ensinamento faz parte do livro A Criação da Civilização, que foi escrito próprio punho por Meixo Sama. Bem, são 8 horas e eu não quero alongar muito, né? A gente começou 7h15, né? Vamos lá, acho que dá tempo. Mais um pouquinho. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam, ponham aqui nos comentários que eu respondo, se eu souber, claro. Eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar no Google e vou responder para vocês, tá bom? Eu vou pesquisar. Talvez até no Google, tem muita coisa boa no Google, hein? É só pesquisar direitinho. Falarei dos enganos sobre todos os tipos de injeções. Elas também são freios de purificação e seus efeitos também são por algumas horas. Se não provocarem efeitos colaterais, está ótimo. Entretanto, como os restos desse tóxico se transformam em causa de outras doenças, é muito problemático. Ultimamente, tem se realizado com grande afinco vacinações preventivas para as doenças transmissíveis, mas, infelizmente, a sua causa fundamental é completamente desconhecida,
Para nós, não mais. Nós já vimos que a causa são as nuvens do nosso espírito. Então, nós já conhecemos a causa. Não há nem meios para a sua cura. Aqui Meixo Sama fala da cura de uma maneira material. Por isso é difícil se conseguir os resultados esperados. Entretanto, pelo método do nosso Jorei, a sífilis e as doenças transmissíveis saram de forma muito fácil. Meixo Sama falando, as doenças transmissíveis pelo nosso método de cura chamado Jorei se curam de forma muito fácil. Esse é o pensamento de Meixo, isso Meixo Sama fala. Ah, o ministro falou que a doença... Eu não falei nada. Eu estou lendo o que Meixo Sama falou. Tá? Por isso é difícil se conseguir os resultados. Entretanto, pelo método. Quando isso for conhecido por todas as pessoas, não haverá necessidade alguma das vacinas preventivas, o que será uma grande salvação. Escreverei agora sobre os danos causados pela vacina preventiva. Danos causados pela vacina preventiva. A má influência do tóxico da vacina preventiva aparece mais claramente no fato de aparecer uma pequena ferida na parte abaixo do joelho. Não sei se vocês... Eu tenho, dos dois. Eu tenho. A vacina que eu tomei. Se a deixarmos ao natural, inchará até certo ponto, até que surge um orifício por onde sairá a vacina, em forma de pus. Entretanto, ignorando esse fato, a medicina utiliza linimentos endérmicos, abre a ferida e isso faz com que ela seja prolongada. Dependendo da vacina, ela se torna a causa de unheiras dos pés ou das mãos, aquelas doenças das unhas, da vacina. E às vezes chega-se a ter que amputar os dedos. Além disso, os que não têm muita sorte podem muitas vezes perder a vida por causa disso, dos tóxicos das vacinas. Há algum tempo cuidei de uma pessoa assim. Era uma senhora de mais ou menos 40 anos. O tóxico da vacina havia descido para o tornozelo e se transformou em ferida. O tratamento médico foi cortar a ferida e ela nunca melhorava. Foi piorando cada vez mais e a dor também era intensa e estava se espalhando. O médico dissera que não havia outro jeito senão amputar entre o tornozelo e o joelho. E a pessoa indecisa veio a mim. A ferida piorou e esse ponto, justamente por causa dos desinfetantes utilizados após o corte da ferida. Então, querendo tratar da ferida, acaba tendo que amputar. Meixo Sama fala, se deixar a ferida chegar ao ponto de que sai um furo e sai o pus da ferida, deixar o pus sair, pronto, resolveu o problema. Saiu todo o tóxico. Não é só a vacina que causa isso, outras coisas também. Mas aqui Meixo Sama está falando especificamente de vacinas. Tá? Esse ensinamento, se não me engano, está no livro O Tempo Chegou, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi, da editora Lux Oriens. Eu descobri que essa inovação, celebrada como uma grande descoberta, converter-se-á no futuro em causa de muitas doenças. Meixo Sama falando sobre vacinas. Se me perguntar se os resultados da vacina são positivos ou negativos, sou obrigado a responder que são negativos. Explicarei agora detalhadamente as razões. Trata-se de uma teoria que eu venho proclamando há mais de 10 anos. Em primeiro lugar, temos que considerar as verdadeiras causas da varíola. Nem é preciso dizer que elas estão nas drogas.
A ingestão de drogas por muitas gerações sucessivas acarreta a formação de um tipo especial de toxina transmitida por hereditariedade. Então, toxinas que a gente acumulou ao longo de muitas vidas dos nossos pais, dos nossos avós, e mais as que a gente ingeriu nessa vida. A ingestão de droga por muitas gerações. Assim concluímos que nunca existiu nenhuma época em que a humanidade não tenha usado nenhum tipo de remédio. Os casos de maior densidade dessas toxinas hereditárias são interpretados erradamente pela medicina como sendo sífilis hereditária. Essas toxinas hereditárias congênitas estão sujeitas a um processo purificatório, durante o qual elas tentam ser expelidas através de erupções cutâneas. Esse processo é a varíola. Daí concluímos que a vacina nada mais é do que um expediente para interromper esse processo purificatório. Então, a vacina nada mais é do que como um remédio igual a qualquer outro. Uma maneira, não diria nem um remédio, mas uma maneira de parar, de brecar as purificações. E aquilo que nós estudamos no outro ensinamento, do surgimento de vírus e bactérias, não dá. Meshama fala, não parem no processo de purificação. Deixa purificar. Isso ainda poderia ser tolerável, mas acontece que dessa forma as toxinas da varíola permanecem no interior do organismo, convertendo-se em causas de diferentes doenças. O que nós temos é a conversão de um sofrimento que ocorre uma vez só durante um prazo muito curto em inúmeras formas de sofrimento que ocorrerão a longo prazo. Pegou uma gripe? Agradece, obrigado meu Deus por essa gripe maravilhosa que está eliminando minhas toxinas. Pegou outra gripe? Agradece de novo. Outra gripe, outra, vai agradecer. Dificilmente quem pega a gripe tem uma doença muito grave. Porque o corpo tem força para expelir as toxinas. Deixa a gripe, deixa a febre, deixa. É isso que o Meshama fala. Deixa a febre. Não toma antitérmico. Continuando. Estou me empolgando. Agora eu vou procurar onde eu parei. Sofrimento tal. É necessário, pois, tomar consciência desse equívoco, desse engano. A tuberculose é a mais maléfica das doenças que podem sobrevir em consequência disso. Isso naquela época, até 1957, a tuberculose não tinha cura. Pegava a tuberculose e a maioria morria mesmo, vomitando sangue, não é? E é interessante porque a maioria dos ministros reverendos daquela época, quem virou ministro reverendo, eram os tuberculosos que dedicaram na construção de Atami, Hakone, carregando pedra, carregando coisa, e carregando pedra e vomitando sangue, e recebendo jorei, mas não fazia tratamento médico. Nada, só jorei. Sabe quantos morreram na construção de Atami, Hakone? Nenhum desses tuberculosos morreu. Nenhum. Incrível, hein? Continuando. Não há quem não deixe de assustar-se ao compreender esse fato. Li num livro que um médico francês constatou o aumento da incidência da tuberculose depois da difusão da vacinação. Achei que ele teve uma excelente compreensão. Tem vários ensinamentos, Meshama falando sobre BCG, sobre outras vacinas de tuberculose. Eu não coloquei aqui porque senão ia ficar muito grande, mas está no livro A Arte do Jorei.
tá? E que inclusive foi estudado. Tem no YouTube vários vídeos da gente estudando esses ensinamentos. Achei que ele teve uma excelente compreensão. Entretanto, temos de considerar o problema das feias marcas deixadas pela varíola. O sofrimento causado pela doença dura pouco, mas as marcas das bexigas permanecem por toda a vida, causando muito sofrimento. Esse fato deve ter dificultado a rejeição da vacina, fazendo com que essa constatação do médico francês tenha sido relegada ao esquecimento. Além disso, creio que ninguém terá imaginado que as toxinas da varíola possam converter-se em causas de tuberculose e outras doenças, conforme a minha descoberta. O ideal seria descobrir um método capaz de curar a varíola em pouco tempo, sem deixar marcas de bexigas. Esse resolveria definitivamente o problema. O caso é que isso é perfeitamente possível através da administração do Jorei, da nossa religião. Como essa declaração por si mesma dificilmente seria objeto de confiança, apresentarei um exemplo concreto que a reforce. Trata-se da senhora Akiko Mizuno, de 23 anos, residente em Nagoya. O jornal Eiko Shimbun, número 103, registrou sua alegria, em ter sido curada da varíola 4 meses depois de ingressar em nossa religião. A constatação desse fato real não deixará margem para a menor dúvida, porém, a aplicação desse método de cura restringe-se aos japoneses. Os estrangeiros, isso na época, né, onde a religião era só no Japão. Os estrangeiros, mesmo que venham a conhecê-lo, não poderão recorrer a ele por impossibilidade geográfica. Assim, até que surja uma ocasião adequada para a sua difusão, não é possível abolir a vacina e a situação atual terá de ser mantida. Agora não, o Jorei já está no mundo inteiro, dá para abolir a vacina já. Ainda que as pessoas se abstivessem da ingestão das drogas causadoras da varíola, a eliminação completa levaria 2 ou 3 gerações. 2 a 3 gerações para que nós consigamos eliminar todas as impurezas do nosso corpo físico. Ah, mas quando morre, a gente vai carregar as nuvens do nosso espírito. Sim, vai, né? As consequências da suspensão através da vacina da eliminação das toxinas da varíola podem ser divididas em 2 categorias. A primeira é a que foi exposta acima. As toxinas convertem-se em causas de tuberculose e outras doenças. A segunda consequência é a sarna. A Meshã fala que sarna, a maioria das vezes, é por causa de injeções e vacinas. Sarna. Ela consiste em um processo perfeito de purificação através do qual as toxinas detidas pela vacina procuram sair pela pele. Basta observar os sintomas da sarna para compreender facilmente esse fato. Vou explicar a respeito disso de um outro ângulo. Como todos sabem, a teoria estabelecida pela medicina diz que a origem de todas as doenças está nas bactérias. Graças à descoberta das bactérias, a medicina atual alcançou um progresso memorável. Mas é um progresso material, portanto, é parcial. Ou seja, o fato de apenas exterminar as bactérias significa que não atingiu o alvo. Do meu ponto de vista, isso é a mesma coisa que pegar água com a peneira. Pois as bactérias são apenas o efeito e não a causa. A causa são as nuvens. Elas também nascem como filhotes e depois crescem. Vírus é a denominação dada a esses filhotes.
Parece que ultimamente os cientistas estão discutindo sobre a natureza do vírus, se eles são orgânicos ou inorgânicos. Realmente isso é muito engraçado. Isso porque os vírus são partículas que se encontram em transformação entre o inorgânico e o orgânico. Por isso, defini-los é algo simplesmente impossível. O importante é saber que eles surgem em um ambiente inorgânico chamado mundo espiritual. Se compreenderem isso, torna-se dispensável o microscópio. Tá bem? Acabou. Acabou. Espero que todos tenham entendido, compreendido o pensamento de Meixo Sama sobre purificação espiritual física, eliminação de toxinas, desintegração de nuvens do espírito, como surgem as bactérias e os vírus que surgem para se alimentar das nossas nuvens que nós temos no espírito, e que então a causa de todas as doenças são essas nuvens que nós temos no espírito. Tá bem? Bom, vamos ver se alguém tiver alguma pergunta. Agora eu vou, se eu souber, responder. Tá bom? Por que transmite de um para o outro? Por que transmite de um para o outro? Vamos lá. Por que transmite o vírus de um para o outro? O vírus, como a gente sabe, ele é transmissível. Transmite. O vírus. O vírus é uma coisa, a doença é outra. Se o vírus que eu transmiti, vamos supor que eu peguei o vírus, aí estou com o vírus, aí transmiti para você. Eu, vamos dizer, estou cheio de nuvem no meu espírito. Esse vírus vai se alimentar das nuvens do meu espírito, vai manifestar em mim um monte de eliminação de impureza, cheio de toxina no corpo. Ele vai querer dissolver tudo que tem no corpo, jogar para fora. Mas você também, passei para você, só que você já passou por muitas purificações, já limpou muita coisa. E em você não vai dar quase nada, vai dar uma limpezinha de nada. Como diz, uma gripezinha. Não é? Ele está certo. Vamos ver bem. Do ponto de vista espiritual, está certo. Vamos ver mais alguma que estiver. Se vocês estiverem também, é que aqui hoje tem milhões. Milhões, bom, se contar quanto tem passado. Se eles tiverem alguma pergunta, pode perguntar. Mas eles já sabem, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Eles que encaminham a gente. Gente, eu não estou conseguindo descer aqui. Consegui. Boa noite. Boa noite. Bastante gente hoje, né? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. A vacina eu não vou tomar porque a vacina eu tomei e passei muito mal. Alguma vacina, Genza, não sei. Eu passei muito mal. Até pensei que iria morrer. Fiquei uma semana de cama. Dona Mara Rodrigues, Dona Mara. Passa mal porque é bom. Esse que a senhora passou mal por causa da vacina é bom. Quem tomar vacina e passar mal, não acha que é ruim, é bom. É que o corpo já está reagindo imediatamente àquele veneno que está sendo colocado no corpo. Principalmente messiânico, que for tomar vacina, a probabilidade de passar mal com a vacina é maior do que aquele que ainda tem muita solidificação. Essa coisa da vacina, dizem que a vacina interfere no DNA. Que a vacina interfere no DNA? Escutei isso. Bom, aí eu não sei, né? O cientista diz que não. Diz que não. Eu não sei. E também não me interesso muito pelo assunto, porque
Não sei se estou certo ou errado, mas é que eu não tenho essa curiosidade de saber como a vacina age, como não age, assim, algumas coisas a gente vai aprendendo porque as pessoas vêm e falam para nós, eu tomei o remédio, tive isso e aquilo, né? O remédio saiu pelo ouvido, né? Saiu pelo ouvido. Interessante, né? Aqui. Já recebi muitas graças só com o Jorei. Dona Sueli Maria. Jorei, muitas eliminações. Uma delas, um mioma. Só com o Jorei, sem qualquer medicação. Dissolve toxina e o corpo elimina. Meixo Sama é misericordioso. E o Jorei é maravilhoso. Deus ama demais a gente. Demais. Tem as pessoas que trabalham na saúde, é professor, que talvez possa ser obrigado a tomar. A gente tem essa consciência de que não quer, a gente tem essa consciência toda, mas muitas vezes vai ser obrigada. Muitas vezes. Então, essa boa pergunta, hein? Pessoas que são obrigadas a tomar vacina, toma, né? O que vai fazer? Não é obrigado na realidade, não é. Não existe a lei que obrigue a pessoa a se vacinar, né? Então não é obrigado, ninguém é obrigado. Tenho medo que a gente é professora e... Quando eu teve um tempo que eu ia pro... Tá. Tem empresas que estão obrigando a apresentar carteirinha de vacinação, colégios também. Sim, carteirinha, obriga a apresentar carteira de vacinação. Dos pais, inclusive. Sim, dos pais e tudo, não é? Tá. Vou contar uma coisa para você. Não sei se eu conto. Vou contar, se não... Vou contar. Conta ou não conta? Vou contar. Eu conheço alguns casos de algumas pessoas, eu já falei isso aqui outras vezes, que a criança tinha que estudar, mas a pessoa não queria dar vacina, né? Então foi lá no lugar onde vacina e pegou o carimbo lá do que e falsificou então o atestado, né? Depois eu pedi para falsificar. Eu ia para o Japão uma época, depois eu acabei não indo, mas precisava de vacina contra, acho que era febre amarela. Aí eu consegui o atestado de vacinação. Consegui. Pede para Deus, para a medição. Se tiver permissão, vai aparecer. Vai conseguir. Vai conseguir. Tem a lei do homem, não tem? Eu procuro seguir as leis de Deus. Meixo Sama também. Inclusive Meixo Sama foi preso mais de uma vez por causa desses assuntos. Mas se eu, como ministro, não seguir, não falar aquilo que Meixo Sama falou durante a vida dele todinha, eu estou prestando um desserviço para a obra divina. Um péssimo serviço. Eu não quero ser... Essa responsabilidade eu não quero. Não vou carregar. O que tiver que falar, fala. Inclusive alguns ministros antes falaram assim, olha, toma cuidado que vai falar lá. É um assunto polêmico, né? Polêmico. Mas tem que ser falado, né? Pior é ficar um assunto escondido. Aí é pior. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, é que eu tô olhando aqui as perguntas. Se ao tomar a vacina e ficar mal, o que o messiânico deve fazer? Jorei. Faz jorei, né? Se tomar a vacina e ficar mal, faz jorei. O ideal, segundo Meixo Sama, seria não tomar essas vacinas, não usar medicamentos, não consultar médicos, psicólogos, psiquiatras. Segundo o Meixo Sama. E Meixo Sama veio ensinar isso, né? Para a era do dia. Mas também nós temos que entender que nós estamos há milhares de anos vivendo na era da noite e que nós temos essa
essas teorias, esses conhecimentos dentro de nós, enraizados. E às vezes é difícil, do dia para a noite, a gente entender essa nova maneira de viver que Meixo Sama esclareceu para nós, da era do dia. Começou agora, é muito recente. Então, muitas pessoas não vão mesmo entender. Não vão conseguir, não vai ter, às vezes nem tem como. A gente precisa de muita proteção, né? De Deus. Na verdade, estamos acostumados com a purificação e agimos com muita naturalidade durante uma purificação, com paciência e deixando o corpo reagir por si só. A Júlia, verdade, Júlia, né? Quem entender a lei da purificação não precisa entender mais nada sobre nenhum tipo de remédio, vacina, outro tipo de tratamento, nada. Quem entender a lei da purificação, estava falando isso de manhã com o membro. Quem entendeu isso não precisa se preocupar, é meio caminho andado. Depois o resto vai agregando, né, outros ensinamentos que precisam, que são muito importantes, que é, porque Meixo Sama fala, como ele falou no ensinamento aqui, duas maneiras que as nuvens surgem. Uma é através de medicamento, remédio, não sei o quê. A outra é através da negatividade, da maldade. Tem pessoas que têm uma maldade tão grande que estão muito pior do que pessoas que tomam remédio a vida inteira e são boas. São boas pessoas. Não são más pessoas. Ah, toma remédio, então é uma má pessoa? Não, não é isso. Não é isso. Simplesmente quem toma remédio, faz tratamento, está arrumando sarna para se coçar. É a vacina. Tomou vacina? Vai arrumar sarna para se coçar. Porque a purificação das vacinas são essas que Meixo Sama falou. É uma questão de escolha de cada um, não é? Às vezes de permissão. Tem pessoas que não têm como, dão aula, não é você, professora? Dão aula. É obrigado a apresentar a carteirinha de vacinação. Não é? Então, se for uma carteirinha simples, é fácil. Agora, o duro quando é aquela digital que pede não sei o que, um monte de coisa, aí tem que procurar um hacker para fazer, né? Para fazer. Vale a pena. Eu faria. Se eu fosse obrigado, como eu já fui, como eu falei, que eu ia para o Japão, e é uma oficial, não é? Não ia tomar vacina. Se não tivesse outro jeito, eu não ia. Bom, no fim, acabei não indo de todo jeito. Mas se a pessoa tivesse tomado a vacina e ainda por cima não indo para o Japão, que horror. Não dá, né? Bom, pessoal, uma ótima noite para todos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais o pensamento de Meixo Sama a respeito de vacinas, de vírus e de bactérias. E é isso, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Boa noite.